Muito obrigado, Chico Holanda. Olha, pessoal, então nós já estamos passando um pouquinho da hora de começar, então vamos, sem mais delongas, vamos logo começar esse evento, né? Só eu vou pedir de vocês, peço a todos que desliguem os microfones, tá bem? E vamos começar. Só um minutinho, então, por favor. Então, bem, boa noite de novo. Hoje o tema da live da Panamazônia é comércio entre os estados da Amazônia brasileira e países vizinhos. Dou as boas-vindas a todos e reitero nossos agradecimentos por sua atenção e deferência à Panamazônia. Desde sua constituição, em 2010, a Associação Panamazônia, né, vem alertando sobre as fragilidades regionais decorrentes do mútuo afastamento que se observa entre as sociedades que conformam a Amazônia continental. Com efeito, pouca interação ou cooperação se produz entre os estados e países que compartilham o território da Grande Ileia. Por exemplo, são raros programas de intercâmbio científico, tecnológico, educacional ou cultural entre instituições das unidades políticas da Amazônia, sejam nacionais ou subnacionais. O mesmo, lamentavelmente, é verdadeiro para as trocas comerciais, muito tímidas e suspeito que também muito aquém das possibilidades. Como defendemos uma agenda liberal, naturalmente, acreditamos que o incremento do fluxo de comércio interamazônico depende das forças de mercado, né? Contudo, cabe à Panamazônia, ao menos, apontar as possibilidades e potenciais, pois não se pode descartar que a mera falta de conhecimento possa corroborar para a manutenção dos baixos níveis de comércio que a Amazônia tem comparativamente. Portanto, a proposta é que hoje os palestrantes convidados possam apresentar dados e informações que contribuam para um melhor entendimento dos limites, mas, sobretudo, dos potenciais para a expansão do comércio entre os estados e os países amazônicos. Inevitavelmente, esse histórico, entre aspas, né, ficar de costa uns para os outros, vai ceder. E vai ceder pela interação do setor privado, pela iniciativa empresarial e pelo comércio. Assim esperamos, né? A seguir, apresento nossos palestrantes de hoje, a quem reitero nossos penhorados agradecimentos. Começaremos com a fala do Dr. José Marcelo de Castro Lima. O Dr. Marcelo Lima é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em avaliação de projetos pela Sudam, especialista em consultoria para pequenas e microindústrias pelo Centro de Treinamento e Assistência Empresarial da Unicamp, São Paulo, com vasta atividade profissional em inúmeros órgãos, entre os quais a Sudam, o Ministério do Interior, Eletronorte, CEMIG e o Implan. Foi presidente do Conselho Regional de Economia, 13ª Região, de 73 a 74, né, biênio 73 a 74. Atualmente, é gerente executivo do Centro Internacional de Negócios do Amazonas, SIM, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAM. Coordenador de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAM, membro do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico da Confederação Nacional da Indústria, CNI, coordenador estadual do Plano Nacional de Cultura Exportadora, PNCE, do Ministério da Economia, e membro do Comitê Gestor do Projeto de Extensão Industrial Exportadora, APEX, PEX, Núcleo Amazonas. O segundo palestrante da noite será o Paulo De Carli, administrador, formado pela Northwood University, Michigan, Estados Unidos, empresário com experiência internacional de mais de 35 anos, participou de entidades como a African, a Brasil Cruise
e é membro do Conselho Diretor da Panamazônia. Atualmente é acionista e diretor do Grupo Dessana, com empreendimentos em operação em mineração, agronegócios, construção civil, indústria e geração de energia. Suas atividades se distribuem no Amazonas, Roraima e São Paulo, além de escritórios e plantas de produção na República Cooperativa da Guiana, nos Estados Unidos e no Panamá. O terceiro palestrante da noite será o nosso amigo Francisco, ou Chico Holanda, como ele é mais conhecido, que é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade São Lucas de Porto Velho, Roraima, é empresário, é empresário com vasta experiência e participação em inúmeras entidades empresariais. Atualmente, paralelamente a essas atividades empresariais, atua como presidente do Instituto de Ação Empresarial Rondônia. Né? O quarto e último palestrante da noite será o Eduardo Baima Estrais. Espero que esteja certo a pronúncia do nome. Se não, depois me corrija, por favor, Eduardo. O Eduardo é bacharel em administração pela Universidade Estadual de Roraima e graduado em comércio exterior pela Faculdade Atual da Amazônia de Boa Vista. Tem especialização em comércio exterior pela Universidade Estadual de Roraima, com vasta experiência profissional, tendo atuado no setor público e privado. Entre os cargos de atuação direta com o tema de hoje, o Eduardo foi diretor do Departamento de Comércio Exterior e secretário para Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Roraima. Atua também na Câmara Brasil-Guiana de Comércio e na Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria, nas quais foi vice-presidente e presidente. Bem, dito isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o doutor Marcelo Lima, que vai falar dos fluxos de comércio com os países vizinhos no estado do Amazonas. Doutor Marcelo, a palavra está com o senhor. O senhor precisa religar o seu microfone. Doutor Marcelo, o senhor nos ouve, doutor Marcelo? O senhor precisa religar seu... Oi. Pronto, ótimo. Tá ok, então. Muito boa noite a todos e a todas. Eu estou vendo aqui uma presença feminina aqui no meu monitor. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Belisário Assi, amigo de longa data e um lutador aqui pela nossa região aqui, e uma pessoa bastante comprometida aqui com a região amazônica, em particular o estado do Amazonas. O Belisário me incumbiu de uma apresentação voltada para a gente dar conhecimento a vocês do fluxo de comércio do estado do Amazonas e em particular a Zona Franca de Manaus, a cidade de Manaus, com os países amazônicos. No caso, aqui são Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana. Né? Não sei se eu omiti algum país, mas basicamente são esses. Então, para nós darmos uma panorâmica sobre o comércio exterior do estado do Amazonas, eu queria primeiro enfocar como é que se comporta as nossas exportações aqui do estado do Amazonas em relação ao ano de 2021, em relação a 2020. Mesmo a despeito da pandemia de 2020 e agora em 2021, nós tivemos um aumento nas nossas exportações de 10% em 2021, isso no período de janeiro a setembro de 2021, é o mesmo período de 2020.
Então, é um número, de certa forma, interessante para que nós possamos avançar nas nossas avaliações e que, de certa forma, não houve nenhuma redução no fluxo comercial de exportação. Como nos foi pedido aqui um fluxo com relação aos países fronteiriços aqui do estado do Amazonas, em 2021, no período de janeiro a setembro, nós exportamos 280.992 mil dólares, que depois eu vou falar para onde é que para onde foram essas exportações. Que comparando a 2020, no mesmo período, nós tivemos um fluxo de 257.979 mil. Ou seja, apresentou um aumento do período de 2021 para 2020 de 47%, que eu vou depois explicar a razão desse número significativo. Fazendo ainda mais uma análise em cima dos países, das exportações do estado do Amazonas para o resto do mundo, nós tivemos, ou melhor, as exportações para os países da Amazônia em relação ao resto do mundo, nós tivemos uma participação, as exportações aqui dos países da Bacia Amazônica de 54%, também é um número bastante significativo. Então, voltando à análise mais fria desses números, o estado do Amazonas, hoje, em 2021, neste período de 2020, ele teve ele está praticamente como quarto colocado no ranking dos estados da região amazônica. Vem após o Pará, Tocantins, Rondônia e depois vem o Amazonas, né? Que, de certa forma, é um número de 587 mil milhões, né? Que foram as exportações nesse período. E atrás do Amazonas nós temos o Amapá, Roraima e Acre, né? Agora, voltando aos números das exportações para os países da região amazônica, é bastante interessante aqui, eu até conversei com o Belisário, que o primeiro lugar no ranking das nossas exportações é a Venezuela, né? A Venezuela realmente, ao longo desses anos, tem surpreendido aqui em termos de parceria comercial. Hoje, desses 380 milhões exportados para esses países, a Venezuela detém 65% do valor das exportações, ou seja, no período de janeiro até setembro, houve um volume de 251.309 mil dólares, corresponde a 65% do valor das nossas exportações. Alguém poderá me perguntar quais são os produtos que a Venezuela importa, né? A gente sabe, a priori, que não são produtos produzidos no polo industrial, posso garantir isso a vocês, né? E são produtos de soja, são óleo de soja, extrato de malte, material de higiene e limpeza, enfim, todos esses produtos são exportados através de comerciais exportadores, porque não são produzidos aqui no estado do Amazonas. Daí a razão por que esse volume muito grande nessas exportações. Até porque também o acesso à logística é, de certa forma, facilitada pela rodovia 174, né? Em segundo lugar, como nosso parceiro, esse sim é um parceiro onde nós vendemos os produtos produzidos aqui no nosso polo industrial, que são as motocicletas, as navalhas, que são as lâminas de barbear, os eletroeletrônicos, as rolhas metálicas e os concentrados de bebida. Esses são os principais produtos, tá? Existem outros, mas que não foram classificados como de importância, certo? Então, o valor das exportações para a Colômbia atingiu 75 milhões de dólares.
A Bolívia vem em terceiro lugar. A Bolívia compra daqui do Amazonas também concentrados para refrigerantes, navalhas, motocicletas e produtos eletroeletrônicos. O Peru compra um pouco menos, que são eletroeletrônicos, polímetros, navalhas e motocicletas, mas é um valor, corresponde, não chega a 2%. O Equador compra daqui as rolhas metálicas, né? Também é um valor bem pequeno. E, finalmente, a Guiana, ela compra 1.412.000, referente a chapas plásticas e produtos de confeitaria. Então, para os senhores terem uma ideia, esse aqui é o comportamento do fluxo das exportações do Amazonas para esses países limítrofes, como eu diria, né? Realmente, o potencial, a gente sabe, através de estudos de mercado, de que o potencial dos países daqui da América Latina, principalmente da Colômbia, do Peru, é bastante importante, porque já agora mesmo eu estava falando para o Belisário, nós tivemos a informação, tivemos a visita do pessoal da Embaixada da Colômbia, junto com o cônsul da Colômbia, estiveram aqui no final de setembro, nos convidando para participar de um café em São Paulo, onde teria a participação do presidente da Colômbia, cujo objetivo era estreitar as relações comerciais da região amazônica com a Colômbia. E, obviamente, o Brasil, porque ele promoveu esse café lá no estado de São Paulo, né? Mas ele está com foco mais aqui no estado do Amazonas. Então, é bastante interessante, além desse pessoal da Colômbia, que periodicamente nos visitam aqui em busca de parcerias comerciais, e isso daí tem dado alguns resultados positivos para nós. É claro que a gente precisa intensificar mais esse fluxo, porque os nossos produtos de exportação, que são oriundos da nossa biodiversidade, eles têm uma aceitação muito grande nesse mercado, principalmente da Colômbia, né? Colômbia e Venezuela. Então, a gente precisa intensificar mais essas exportações. O Peru, por sua vez, é um grande parceiro aqui. Deveria ser maior, até porque o Peru hoje ele tem como exportador para que o estado do Amazonas, ele praticamente exporta para cá prata, né? Prata, e de consumo aqui no polo industrial de Manaus. Então, o Peru é um grande parceiro nosso, porque ele é o primeiro no ranking das importações do estado do Amazonas, isso se referindo somente ao Amazonas, aos países daqui da região. Então, o Peru ele manda para nós os produtos hortícolas, que são produtos alimentícios, que eles são bastante interessantes, esses produtos, são frutas in natura, verduras, o pescado enlatado, que eles estão exportando aqui para o Amazonas, e acredito até que para Rondônia também. E eles têm uma qualidade muito boa, reconhecida, porque anualmente eles promovem umas feiras, alimentos e bebidas lá em Lima, e a participação das empresas aqui da região norte tem sido bastante interessante. A Bolívia também exporta para nós a prata, né? Em torno de 5.700.000 dólares. Em seguida, vem a Venezuela, que, ao contrário do que ela importa do Amazonas, que é um valor significativo, a Venezuela já exporta para nós um valor um tanto irrisório, são 378 mil dólares, que corresponde a material pré-fabricado para a construção, hidrogênio e betume, né, que é voltado tudo para a construção. E, finalmente, o Equador, que também manda para nós, em torno de 2.000 dólares, 2.800 dólares, caixas para fundição e moldes, para atender as indústrias do polo industrial de Manaus. Enfim, Belisário e colegas do Panamazônica, são basicamente essas informações que nós temos para dar para os senhores, porque a gente tem que realmente ter uma preocupação muito grande em fomentar esse comércio, né? Inclusive, eu estou vendo aqui a participação do nosso colega da PEX, o Lanfred,
né, que é uma pessoa que está bastante interessada também. Ele é o nosso link com a Apex Brasília, que fica sediado em Belém, e ele, inclusive, ele poderá fazer algum comentário sobre os eventos que a Apex vai fazer, voltado para os produtos daqui da Amazônia, que vai ter o apoio total da Apex. E quero também dizer que, no caso da Colômbia, ele pode confirmar isso também, existe uma representação da Apex lá em Bogotá, e tem um técnico lá da Apex exclusivamente para fomentar produtos daqui do Brasil. Então, é uma forma que nós estamos vendo de que há um interesse realmente do governo colombiano em fomentar as exportações e importações, porque é uma via, no caso da Colômbia, é mão dupla, né? Eles têm produtos também bastante interessantes que nos atendem, inclusive, na parte de alimentos, né? Então, Belisário, eu acho que eu esgotei os meus números, como eu te falei, né? Que realmente são números que, para nós, em que pese a pandemia, vocês observaram que não houve nenhum decréscimo na movimentação do comércio, no fluxo comercial entre os países. A situação permaneceu boa em termos de aumento na comercialização de nossos produtos. Porque, no caso, se a gente for analisar com relação às importações, que eu não quis citar muito, porque a importação aqui dos países da América Latina, em particular da bacia amazônica, são muito poucas em relação ao que nós importamos da Ásia, né? Porque a Ásia praticamente exporta para nós em torno de quase $1 bilhão de dólares por mês. Né? É realmente uma quantia muito significativa, até porque para poder atender as demandas do polo industrial de Manaus. Então, era isso que eu tinha para falar para os senhores e estou à disposição para qualquer dúvida, ok? Doutor Marcelo, muito obrigado. Doutor Marcelo, eu peço que o senhor aguarde, se possível, até o final, porque as perguntas vão ser ao final das 4 apresentações, tá bem? Ao final, vou passar a palavra ainda ao Alexandre Zucatelli e ao Adélio Barufaldi, que eu gostaria de ouvir os comentários dele, mas no final das 4 apresentações, e vamos também passar a palavra para o Lanfred, para a ministra Maria Deise, ao final, e em seguida passaremos para as perguntas. Então, se o senhor puder aguardar, eu ficaria muito grato. Tá bom? Bem. Pois não, Belisário, eu vou aguardar. Tá bom, muitíssimo grato. Paulo, a palavra está com você. O Paulo, ele vai, como eu já disse, né, ele tem, na apresentação, ele tem um envolvimento atualmente muito grande com a Guiana, então ele vai falar um pouco disso e de outros temas também. Paulo tem uma visão muito estratégica e é bom sempre ouvir. Paulo, muito obrigado. A palavra está com você. Obrigado, Belisário. Boa noite a todos os meus colegas aí da Panamazônia. Olha, eu achei preciosíssima a colaboração que o Marcelo nos trouxe com relação a esses números, né? Aos reflexos dos últimos acontecimentos, por exemplo, pandemia, e como isso se refletiu no comércio interamazônico. E eu aqui quero só fazer algumas observações que acho importante, que colaboram bastante para esse debate, para a formação de um pensamento em como, né, dentro do objetivo da nossa reunião, incrementar ou fomentar ainda mais esse comércio. Nós lembrarmos que o comércio, de forma geral, o fluxo de capital, de bens, serviços entre nações, é uma cultura milenar de integração, inclusive cultural, Belisário. Isso começou desde os fenícios, e o comércio sempre foi a ponta de lança, o movimentador dessa integração entre nações, entre continentes, etc. A humanidade se desenvolveu em torno disso. E aqui na Amazônia, a despeito das dificuldades logísticas de integração de um continente desse, um continente pelas nossas distâncias, etc., é um desafio muito grande manter essa integração e incrementá-la. Por exemplo, os dados, esse aumento expressivo de importação por parte da Venezuela de produtos do Brasil decorre principalmente, além da facilidade logística da BR-174, que permite a entrada dos produtos,
a situação, a gravíssima situação da crise que eles atravessam, social, política, econômica, estrutural, que é agravada pelo embargo econômico dos Estados Unidos, que impede a entrada de produtos americanos, por exemplo, que dominavam as exportações para a Venezuela até bem pouco tempo, até uma década atrás. Portanto, nós estamos preenchendo uma lacuna essas vendas, ela preenche uma lacuna e deve ainda ser intensificado, né, em garantir, por exemplo, a alimentação de produtos básicos. Você pode observar que a pauta das exportações brasileiras, inclusive sendo produtos de Rondônia, do Pará, são produtos alimentícios, ou seja, o agronegócio que está mandando para a Venezuela em substituição a essas dificuldades que eles têm em decorrência do embargo econômico. Agora, nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, dessa circunstância geopolítica e nos afirmarmos nesse mercado, porque um dia a Venezuela vai mudar, um dia aquilo vai voltar a ser a grande nação que ela era, né, antes desse socialismo maluco deles. Isso, ao retomar esse desenvolvimento, vai haver já uma consolidação, né, desse fluxo de comércio e provavelmente nos próximos anos, assim que a Venezuela sair dessa situação, vai com certeza ser uma grande parceira comercial do Brasil. Eu não tenho dúvida que nós quebramos aí vários paradigmas, aproveitando naturalmente essa situação do embargo econômico dos Estados Unidos. A Colômbia, como bem disse o Marcelo, eu também já tive alguma experiência internacional com a Colômbia, inclusive de exportação de produtos, de agregados de material de construção para a construção do aeroporto de Letícia, na fronteira com Tabatinga, há 3 anos atrás. Exportamos cerca de $2 milhões, mais ou menos, em produtos para aquele país, e eu pude acompanhar, porque fui muitas vezes a Bogotá, o que significa a Colômbia, né? A sua mudança, essa verdadeira transformação econômica que o país tem atravessado, tem se beneficiado também de uma política comercial e de aliança estreita com os Estados Unidos, com os outros países também da América do Sul. A Colômbia, sem dúvida, é um grande mercado, um grande potencial consumidor, e eu acho, assim, para o polo industrial especialmente, né, é um mercado que tende a crescer bastante também nos próximos anos. Enfim, o comércio, como que nós temos que destravar, como que nós podemos fomentar? A primeira coisa que a gente tem que sempre voltar a bater na tecla, Belisário e colegas, é a questão dessa infraestrutura. Você vê o que facilita, por exemplo, ter uma estrada como a BR-174 pavimentada até a fronteira da Venezuela e eles poderem receber, né, produtos, tanto de importação como de exportação deles, com um país, com a região, com Manaus. Então, é muito importante a infraestrutura, mas muito importante para que a integração desse comércio se intensifique nas próximas décadas entre o Brasil e toda essa região dos países vizinhos. É bom lembrar que, se reunidos, por exemplo, no mercado como Venezuela, a pequena Guiana, a Colômbia, o Peru, nós estamos falando de um potencial aí de consumo de cerca de 60 milhões de consumidores. É muita coisa. É maior do que a região sudeste brasileira. Ou seja, o grande mercado de Manaus é indiscutivelmente o mercado interno e especialmente a região centro-sul brasileira, onde está o grande consumo dos produtos produzidos no polo industrial de Manaus. E nós superamos, com os nossos incentivos, a dificuldade logística para abastecer, para importar, produzir e abastecer essa região. Se nós superarmos a dificuldade logística agora, olhando para o norte e para os nossos lados, ao nosso lado aqui, o Peru, o Equador, a Colômbia, nós vamos verificar que nós vamos encontrar um mercado, um potencial mercado, equivalente à região centro-sul do Brasil. Ou seja, em termos de mercado, mas não é, eu vou ousar dizer que é equivalente ao mercado centro-sul brasileiro. Então, imagine o potencial de crescimento que nós temos para a nossa região se superadas essas barreiras, né, e se intensificada essa relação entre os países panamazônicos. Portanto, esses dados eles corroboram justamente nesse sentido. Por exemplo, crescimento de 10% das exportações para a região panamazônica, num período de Covid em que o comércio internacional, de forma geral, ficou extremamente prejudicado. É um sintoma.
Esse crescimento exponencial para a Venezuela, que decorre de uma situação geopolítica especial, mas que pode ser aproveitada após superada a crise venezuelana para consolidar esse canal comercial entre Brasil e Venezuela. Eu vou aqui fazer uma observação sobre a questão específica da Guiana, que é um pequeno mercado. É um pequeno mercado se comparado à Venezuela, o Peru, a Colômbia. É um pequeno mercado para Manaus, é um pequeno mercado até mesmo para o nosso agro e para os demais estados da Amazônia. Mas não podemos nos esquecer que a Guiana é a porta de entrada, por ser sede, inclusive, do CARICOM, do Mercado Comum do Caribe. É uma situação específica muito interessante para o nosso comércio, que pode alcançar mais 20 milhões ou 25 milhões de consumidores dos nossos produtos através da Guiana. Colocar o Brasil dentro do CARICOM numa posição privilegiada de comércio é um desafio bastante interessante e, tenho certeza, bastante lucrativo, né, no estabelecimento de um comércio bilateral entre as nações do CARICOM através da Guiana com Manaus e com os demais estados. Quando eu falo Manaus, estou me referindo naturalmente ao polo industrial de Manaus. Eu aqui quero fazer algumas observações interessantes sobre esse pequeno mercado daqui da Guiana. Por exemplo, um dos grandes produtos de importação da Guiana, de industrializados, é eletrônico, televisão da Samsung, da Sony, LG, etc., que chegam aqui esses televisores vindos de lá da Ásia, numa operação logística muito mais complexa que se saídos, por exemplo, se saíssem de Manaus. As motocicletas da Honda comercializadas na Guiana, na República da Guiana, e tenho certeza que é um mercado também respeitado, né, resguardado as proporções à Colômbia e à Venezuela, mas vem do Japão. O que justifica, por exemplo, uma motocicleta atravessar do Japão até a Guiana, numa logística também bastante complexa e distante, uma vez que ela está a pouco mais de 700, 800 quilômetros da fábrica da Honda de Manaus. É bom lembrar que isso, inclusive, aqui, para o custo de vida local, tem um impacto significativo. Um impacto porque as motocicletas aqui, se comparadas ao preço do Brasil, custam o dobro. E o fator logístico da distância que eles estão indo buscar esses produtos é, sem dúvida, um dos grandes pesos no aumento desses custos deles. Eles importam muito, por exemplo, esses ATVs, mas nós temos 2 unidades de produção, a própria Honda, e temos uma outra fábrica recentemente inaugurada no polo industrial, que produz aqueles quadriciclos, que é um veículo extremamente utilizado no interior da Guiana, entendeu? Quando eu falo de extremamente, assim, eu estou falando de números que ultrapassam a venda de mais de 1.000 unidades dessas por ano. E produtos com alimentos também, não deixa de ser também uma observação interessante, você verificar que, por exemplo, o óleo de soja comercializado nos supermercados da Guiana, eles não vêm do Brasil, que é o maior produtor de óleo de soja. Está aí o exemplo, nós mandamos óleo de soja do Brasil para a Venezuela, mas não mandamos para a Guiana. Então, o que facilita? Então, a parte brasileira, a infraestrutura logística até o alcance da fronteira com a Guiana já existe. Ela é a mesma BR-174 que vai para a Venezuela, com mais uma outra BR que justamente liga Boa Vista, pouco mais de 100 quilômetros até a fronteira, e, naturalmente, está empacado esse comércio. Ele morre em Letem, praticamente, que é uma pequena comunidade de 15 mil habitantes apenas, porque não existe a estrada de ligação entre Letem, a cidade fronteiriça, com Georgetown, onde eu estou agora, inclusive, que dista cerca de 500 quilômetros da fronteira. Então, eu imagino que, se um esforço conjunto entre as nações para superar essas barreiras logísticas, a construção de rodovias, eventualmente ferrovias, ou mesmo a integração também portuária, não é tão distante assim esses países, em relação ao porto de Manaus, em relação ao porto de Belém, em relação aos pontos de saída, né, de produção da região amazônica. Nós temos aí condições de estabelecer, existem rotas de navio para isso. O que eu entendo é que a iniciativa privada tem um papel fundamental em fomentar, porque não adianta a gente discutir isso, por mais que o governo nos apoie através das ações institucionais, das ações diplomáticas, é imperioso que o empresário tenha consciência que aqui ao lado
existe um mercado de milhões de consumidores ávidos por consumir nossos produtos, produtos produzidos e comercializados por empresas regionais, inclusive, que simplesmente não enxergam ainda com clareza esse potencial. Então, aí vem, eu acho, um papel fundamental para entidades como a nossa, Belisário, é justamente aclarar ao empresário, orientar o empresário em como estabelecer-se nesse fluxo de comércio internacional, buscar parcerias com a Apex, buscar parcerias com entidades de cada um dos países que também têm interesse de exportar para nós, né, de fomentar esse comércio de mão dupla. Todos esses países têm muitos produtos também que têm potencial dentro do nosso mercado. Então, o comerciante brasileiro, o empresário brasileiro, o industrial brasileiro tem que também enxergar aí uma grande oportunidade de negócio. Eu sei que existem empresas que trabalham nesse sentido, eu mesmo sou uma delas, mas é importante que isso se espalhe. Uma das formas que você tem para fomentar isso, Belisário, por exemplo, estabelecer pontos nesses países, Bogotá, Caracas, Lima, nas capitais, né, onde estão os centros comerciais desses países, produtos em exposição brasileiro. Você poder, por exemplo, montar uma espécie de um trade center, pequenos escritórios, conjuntos, vamos supor, 5, 6, 10 empresas, indústrias com bons produtos a oferecer para o mercado, se juntam, fomentados talvez até mesmo pela SUFRAMA, né? Para estabelecer escritórios de representação comercial onde elas possam expor os seus produtos em caráter permanente, para que os comerciantes, os importadores de cada um, aqui mesmo em Georgetown, por exemplo, eu tenho certeza que se nós tivéssemos aqui um ponto de referência em que o governo, através dos seus órgãos de fomento à exportação, os governos, aí, inclusive os estaduais, né? Empresários, entidades empresariais e as próprias empresas interessadas em alcançar estes mercados, estabelecesse um local em que elas pudessem se apresentar ao mercado, um lugar que os comerciantes, os importadores, pudessem visitar e ir lá e ver uma motocicleta produzida no Brasil, ver uma televisão produzida no Brasil, ver um óleo de soja produzido no Brasil e possa dali falar, opa, tem uma indústria. Eles têm um desconhecimento muito grande, Belisário, mas muito grande do que nós produzimos. Chega a ser impressionante quando nós conversamos com empresários, colegas aqui em Georgetown, ao imaginarem que o polo industrial é a potência que é, com a diversidade de produtos produzidos, com a qualidade de produtos que nós temos aí, eles sequer imaginam. Eu tenho certeza, o próprio revendedor da Honda aqui, que por acaso é um chinês, desconhecia que a Honda tinha uma fábrica, Manaus, chega a beirar o ridículo, né? Uma das maiores fábricas da Honda do mundo, estabelecida em Manaus, é desconhecida a pouco mais de 800 quilômetros de quem importa o produto Honda. Então, imagina você, por exemplo, os celulares produzidos no polo industrial, os extratos de refrigerantes, por exemplo, aqui uma oportunidade interessante. Não existe fábrica da Coca-Cola aqui na Guiana. A fábrica mais próxima fica em Trinidad e Tobago, de onde é importada a Coca-Cola para cá. Trinidad e Tobago é uma cidade, um país, uma ilha, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, né? Tamanho de Manaus, mais ou menos, é um bom mercado consumidor, industrial, produtores de petróleo também. Agora, aqui, você tem as condições de montar uma fábrica para atendimento do Suriname e da Guiana com um mercado de 2 milhões de habitantes. Ora, se não temos uma fábrica em Manaus da Coca-Cola que atende um mercado semelhante, por que não empresários brasileiros poderem empreender e fabricar a Coca-Cola também aqui na Guiana, aproveitando a questão logística da fonte da matéria-prima da Coca-Cola, que é em Manaus. Então, são oportunidades como essa que estão, eu diria assim, são extremamente abrangentes, porque desde o agronegócio aos produtos de ponta eletrônicos e de tecnologia, estes países panamazônicos podem apresentar nos próximos anos uma solução bastante interessante para a própria sobrevivência do polo industrial Manaus, se esses mercados forem consolidados. Por quê? Porque a logística
superada as obras de infraestrutura, é muito mais próxima do que os mercados do Centro-Sul do Brasil. Nossos produtos seriam muito competitivos nestes mercados se voltados para este mercado ao lado, num raio de 1.500 quilômetros do Polo Industrial de Manaus, poderiam ser, né, atendidos pela nossa indústria e pelos nossos produtos. Então, eu não vejo outro caminho diferente em médio prazo para o setor empresarial e industrial de todos os estados da Amazônia, que não seja alcançar urgentemente esse mercado, e aí sim nós vamos estar nos consolidando como uma potência comercial efetivamente regional dentro desse contexto geográfico próximo do Amazonas. Eu acho que isso aí é um passo decisivo para a gente. Acho que a Panamazônia deveria, através desses instrumentos, tendo contatos com tantas forças e meios de produção no Estado, tentar fomentar a partir, debater essa ideia com as demais entidades, tentar estabelecer esses trade centers, que a gente chama, são pequenos trade centers. A China faz isso com maestria. Aqui, ao lado da Embaixada Chinesa, eles construíram um prédio em que as empresas chinesas têm a exposição dos seus produtos para o mercado local, num contato permanente entre potenciais compradores e os produtores chineses aqui no mercado. Imagina, nós estamos aqui do lado, não justifica a gente estar tomando essa canelada dos chineses aqui, né? E deveríamos aí partir com um pouquinho mais de agressividade. Belisário, no geral é isso. Também me coloco à disposição para esclarecer qualquer coisa no final. Vamos tentar, né? Vamos ser um pouquinho mais sérios. Teria bastante coisa para falar. Mais uma vez, muito obrigado. Sua apresentação foi, como se diz em inglês, very insightful. Então, eu agradeço e peço a você que, por favor, aguarde até o final para as perguntas. Pode ser? Claro. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Um abraço. Paulo. Boa noite. Olha, bem, então, dando continuidade, eu passo a palavra agora para o Francisco Holanda, ou como ele é mais conhecido lá em Rondônia, Chico Holanda. Chico Holanda, a palavra está com você. Ok, meu amigo Belisário, é um prazer realmente poder falar sobre o mercado Rondônia-Bolívia, né, que é esse o tema que foi me passado, e é o que realmente o Paulo Cali, né, está falando agora. Nós vivemos ao lado de os potenciais compradores de produtos da Amazônia, né? Mas até pouco tempo atrás a gente vivíamos de costas um para os outros. Já dizia Luiz Tourinho, um dos grandes lutadores, de Miguel de Souza aqui em Rondônia, na década de 90 e 2000, quando se lutávamos para que os povos bolivianos, principalmente, Peru, e nós aqui, iniciasse essa tratativa de conversação. Tivemos, eu mesmo participei de diversas viagens a Cochabamba, a La Paz, a Santa Cruz, sempre buscando, mas sempre a burocracia de ambos os países fizeram com que isso demorasse mais. Ainda aqui em Rondônia, nós temos ainda uma burocracia grande. Tá? Nós estamos aqui nas tratativas já está, inclusive, um em construção, que é em Guajará-Mirim, a fronteira com a Bolívia, na construção de um porto, de um PEI-4, que essa é da grande dificuldade nossa, que é a questão da burocracia. A mesma coisa, nós estamos aí em tratativa em Costa Marques, que é na parte central do estado, e onde haveria um interesse muito grande, principalmente como Rondônia é diferenciada aí do Amazonas, porque o Amazonas aí hoje é mais na área da indústria, tecnologia. O nosso forte aqui é o agronegócio, é a piscicultura, é o gado, é o soja, é o café, enfim, é o próprio arroz, é mais na parte alimentar. Tá? E, de fato, a Bolívia é um mercado que está e poderá aumentar muito. Tá? A mesma coisa que o Peru, que já estamos
exportando para lá, principalmente o peixe, o soja, enfim. Mas, para isso, precisamos realmente que haja uma desburocratização, principalmente por parte do governo federal. Em 2019, eu liderei mais César Cassol, um grande empresário aqui na área de energia, na área de calcário, uma comitiva na qual fomos recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E nas estratégias principais que nós fizemos exatamente esse intercâmbio entre o Brasil, entre Rondônia e a Bolívia. Tá? Tanto é que esse porto que está em construção agora já é obra dessa nossa comitiva que estivemos lá, entre outras solicitações que nós fizemos. Enfim, agora mesmo, no dia 25 e dia 26, estaremos recebendo aqui em Rondônia um grupo de senadores da Bolívia, inclusive o presidente do Senado, mais deputados, governador de Benes, mais alguns prefeitos e vários empresários, associações e federações comerciais da Bolívia, onde teremos, no dia 25, pela manhã, a nível de Estado, o governador receberá essa comitiva, à tarde será na Assembleia, e na terça-feira ficará o dia todo com a gente, na qual eu estou, vamos dizer assim, o organizador desse evento, na qual nós teremos um dia todo terminando com reunião entre empresários, e aqui, inclusive, eu estendo o convite aos empresários do Amazonas, do Pará, do Acre, de Roraima, que queiram estar presente. Tá? Com o Belisário, realmente era uma pessoa que estaria disposto a vir, mas aconteceu aí uma outra agenda para ele, ele não poderá estar aqui. Mas acreditamos e convidamos, inclusive, o pessoal das embaixadas, pessoal que não adianta a gente só ficar em conversa e reuniões para ter outra reunião. Nós precisamos de atitude e decisões para que isso, de fato, venha a acontecer. Porque hoje nós já exportamos para a Bolívia, principalmente o frango, que isso é um dos itens principais de compra deles, e arroz, óleo, ou seja, o nosso produto realmente é mais a parte alimentícia que nós fornecemos hoje para a Bolívia e também agora para o Peru. Como o Paulo falou mesmo, esses países aqui vizinhos, praticamente, eles importam tudo. Tá? E não tem muito o que oferecer. Essa é a realidade. Nós, Rondônia, por ser um estado mais do agronegócio, o nosso grande interesse por eles é a ureia, tá? Hoje, que é produzida lá uma indústria que fica no alto do rio, ou seja, deixa eu ver aqui, em Cochabamba, tá? E que a capacidade hoje é de 2.000 toneladas dia de ureia. Tá? Ureia é essa que hoje nós trazemos do outro lado do mundo e está chegando aqui hoje em torno de $800 a tonelada. Né? Ou seja, houve um aumento e está tendo um aumento muito grande em tudo que é insumo de adubo, tudo que é insumo exatamente para agronegócio. Prova isso realmente o aumento muito grande do alimento, né? Principalmente que depende desses insumos que vêm da outra parte do mundo. E aqui ao lado, nós, nas nossas costas, tá? Nós temos esse produto, e pelo valor em torno de 30% mais barato do que nós trazemos de outra parte do mundo. A grande preocupação hoje do empresariado, o Adélio sabe disso, que é a questão da garantia jurídica. Tá? A Bolívia, principalmente, é um país muito estável, e é aí que tem aquela preocupação nossa de fechar algum tipo de contrato com eles e, de um momento para outro, o governo lá mude o seu posicionamento. Tá? Em 2018 mesmo, eu tive algumas viagens para a Bolívia, inclusive junto com o governador, junto com o prefeito de Porto Velho, na qual, naquele momento, eles queriam que nós incentivássemos os empresários a investir na Bolívia, principalmente na área da pecuária. Tá? E o que nós sempre cobrávamos dele era a questão da segurança jurídica, porque já tivemos no passado exemplos, nada, vamos dizer assim, republicano,
em que o nosso empresariado saiu, vamos dizer, perdendo. Então, essa é a grande preocupação hoje com a Bolívia, na questão da compra deles, que nos interessa, é a questão da segurança jurídica. Mas, quanto à exportação para a Bolívia, com a conclusão que agora à tarde mesmo conversei com a empresa que está construindo, a expectativa é, em 6 meses, entregar esse PI4 aqui de Guajará-Mirim, que com certeza isso aí vai aumentar algo em torno de 30% a 50% as nossas vendas para a Bolívia, porque vai reduzir a burocracia, tá? Essa burocracia que hoje emperra o nosso país, e aqui em Rondônia, aqui na nossa fronteira, até porque, da maneira que está hoje, não há oficialmente a Receita Federal, a Polícia Federal no porto para fazer esse trabalho aduaneiro. Em Costa Marca, muito pior ainda. Em Costa Marca, você está engateando. Tá? Nós tivemos agora, há 15 dias atrás, um deputado federal que encabeçou. Tivemos um problema meio diplomático, porque os bolivianos lá não permitiram que a nossa comitiva de 12 deputados estaduais, deputado federal, vice-governador e empresários entrasse por Costa Marca. Né? Então, é uma questão que a Bolívia é bem diferente do Brasil. Lá, o governo de Beni é um governo que é oposição ao presidente, então existe essa certa dificuldade democrática na Bolívia. Então, já esse pessoal, essa comitiva que está vindo agora, dia 25 e 26, é a comitiva, vamos dizer assim, ligada ao governo federal. Então, acreditamos que as tratativas serão muito mais viáveis, e é o que esperamos realmente que a gente consiga dar esse passo à frente e que consigamos aqui aumentar a nossa exportação para a Bolívia, principalmente na área alimentícia, que é a área que eles mais nos compram. E hoje, Rondônia, somos o maior produtor de peixe no tambaqui, né? E é também um produto, inclusive, eles estão vindo e me pediram que querem visitar uma planta, um frigorífico aqui de peixe, tá? Na qual iremos levar essa comitiva, porque nós temos interesse realmente no aumento na exportação do tambaqui. Bem, eu acredito que a questão de Rondônia, como nós não temos indústrias, o nosso forte, vamos dizer assim, é o pecuária e a alimentação, tá? Esse é o ponto que a gente teria hoje para expor para os nossos empresários, e ficarei aqui à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Estamos aqui para dirimir, né, qualquer situação. Chico Holanda, mais uma vez, muitíssimo grato. Sua apresentação foi muito esclarecedora. Eu vou pedir, se você não me importa, depois da apresentação do Eduardo, que o Adélio também comente um pouquinho sobre a expectativa dele a respeito dessas compras e vendas entre o estado de Rondônia e a Bolívia, tá bem? Muito obrigado. Com certeza, a Adélio é um grande parceiro e uma pessoa que tem uma visão também muito importante nessa área. Muito obrigado. Bem, seguindo agora, passamos a palavra ao Eduardo Estrais. Eduardo, depois corrija o teu nome, por favor. E, por favor, ligue aí seu microfone e a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. Obrigado também, Belisário. Estão todos me ouvindo? Claramente. Ok, perfeito. Boa noite aos associados e convidados da Panamazônia. É um prazer a gente conversar hoje sobre essas relações que têm os estados brasileiros com os países amazônicos. Tá? Muito interessante ouvir os nossos antecessores e a gente refletir, colocando os bons momentos, mas também as situações mais difíceis em comparação com as nossas. Tá? Isso é muito bom para esse aprendizado. E eu concordo em muita coisa do que foi falado aqui. Antes de entrar nessa conversa, falando de Roraima, com essa relação mais próxima com a Venezuela,
Mas é interessante a gente ouvir do doutor Marcelo, ouvir do Paulo e agora, por último, do senhor Francisco, tá? O que eles têm como obstáculos a vencer. Tá? E aí, naquilo que o Paulo falou dessa relação com a Guiana, eu acho muito interessante essa visão de que os nossos empresários da região amazônica do Brasil possam entender a oportunidade, essa janela de oportunidade que nós teremos nessa perspectiva com a Guiana, nesse crescimento que a Guiana apresenta e que a gente espera que aconteça de forma sólida e contínua. E quero fazer somente uma observação. É necessária a infraestrutura, como dito, Paulo, mas que nós devemos tentar finalizar o acordo de transporte. De qualquer jeito que a estrada esteja, tá? Com acordo de transporte rodoviário finalizado com a Guiana, nós, com as nossas transportadoras, e eles também, com a transportadora que eles têm, esse fluxo se dará. Tá? Aí a gente vê também o Jorge Suresh aí na escuta dessas nossas conversas, e tendo esse fluxo de transporte, os governos verificarão a necessidade de asfaltamento e melhoria nessa infraestrutura. E aí esse comércio ele vai ampliar. Como você bem disse, a Guiana é a sede permanente do CARICOM e se abre uma oportunidade de negócios para todo esse bloco. Tá? É fundamental e a gente vê com muita expectativa isso. Entrando no nosso tema aqui na relação com a Venezuela, tá? Eu tenho 37 anos de Roraima e são 37 anos viajando também dentro da Venezuela. Eu acho que eu conheço a Venezuela, às vezes, melhor do que vários venezuelanos. E essa oportunidade que surgiu com a crise dentro da Venezuela, é como a gente costuma dizer, infelizmente, algumas crises acontecem para uns, geram oportunidades para outros. E foi assim como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? A Depressão Americana, que criaram oportunidades para aqueles que enxergam além das crises. Tá? E, com isso, lá em 2016, o governo venezuelano baixou um decreto permitindo a entrada de produtos de primeira necessidade. Naquela época, a lista era bastante ampliada, tá? Sem a necessidade de que se fizesse o registro desses produtos nos respectivos ministérios venezuelanos. Tá? Naquele momento também, eles zeraram todas as alíquotas e nós saímos de uma condição de exportador em 2015 para a Venezuela de 650 mil dólares, tá? Aumentando ano a ano, e chegamos agora num volume de 212 milhões de dólares, agora de janeiro a setembro, já superando todas as exportações do ano anterior. Tá? Dessa maneira, nós estamos visualizando aqui em Roraima uma oportunidade que nós possamos nos transformar num hub, tá? Para os países vizinhos. Não vamos concorrer com o Amazonas em produtos industrializados do polo industrial de Manaus, eletroeletrônico, não queremos concorrer com outros estados do Brasil, mas pela proximidade que nós temos e pelo bioma que se apresenta em Roraima, como disse o senhor Francisco lá em Rondônia, nós podemos ser um polo fornecedor de alimentos e desses insumos do agronegócio de uma agroindústria futura. Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui em Roraima, pensando nos nossos vizinhos. E voltando aqui no que foi dito, de uma população que se iguala à população sudeste, como o Paulo falou, de 60 milhões, a gente visualiza aqui 80 milhões, Paulo. Tá?
são 80 milhões vindo com os vizinhos aqui, Colômbia, Bolívia, Peru, tá? E todo o bloco do CARICOM. Quer dizer, essa perspectiva é muito interessante, tá? Nós não concorreremos com os nossos produtos futuros além de Manaus, tá? Que se originam no agronegócio. Então, nós temos também essa visão de cada vez mais para o norte, tá? Utilizando a Guiana como parceiro, que eles têm essa preocupação bastante de que possam ser engolidos pelo gigante do sul, mas que a gente sente, com toda a desconfiança, que eles são muito mais afetos aos brasileiros do que aos chineses, que entram e levam tudo, tá? E não geram emprego. Então, a ideia é, nesse caminho, sermos parceiros. E com a Venezuela, nesse momento de crise institucional, tá? Primeiro, não se vê uma possibilidade de mudança, tá? No regime político venezuelano. E quem disser que há uma luz no fim do túnel não conhece praticamente nada da Venezuela. Mas o que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos muito claramente definido a política de governo que nós temos no Brasil. E com essa política de governo, nós estamos trabalhando bem com os nossos parceiros comerciais. A exemplo é a China, o nosso principal comprador de produtos brasileiros. Por que não fazer isso com a Venezuela? Nós não queremos nos alinhar politicamente com a Venezuela, mas nós somos complementares. E dessa relação, a balança comercial ela é muito favorável ao Brasil e muito favorável a Roraima. Nós demos um salto nas nossas exportações de Roraima de 180 milhões para 220 milhões de dólares até setembro, já superamos, como eu dizia antes. E para a Venezuela, nós pulamos de 180 milhões para 211 milhões agora até setembro. E a perspectiva é que isso aumente, porque nós já estamos concretizando algumas ações pós-pandemia. Por exemplo, a Venezuela tem um sistema de segurança que eles dividiram em o que eles chamam de rede, tá? Atuação em áreas regionais. E dentro dessa rede do estado Bolívar, que é o estado que faz fronteira com Roraima, assumiu um novo general das Forças Armadas. E ele procurou os setores produtivos do estado Bolívar, claro, numa visão de que a situação não vai bem. Se não vai bem, não há arrecadação. Não havendo arrecadação, geração de emprego, vamos ver o que dá para fazer. Então, convidou os setores produtivos para que levantassem os problemas enfrentados por eles nesse momento e que as Forças Armadas seriam interlocutora com outras instituições públicas e privadas para alavancar os setores. E nomearam 4 pontos prioritários para que isso acontecesse. Indústria e comércio, agropecuária, mineração e turismo. E em conversa com esses setores, eles apontaram que a Câmara Venezuelana Brasileira de Indústria e Comércio, em Roraima, podia ser um aliado para que a gente se ajudasse nessa retomada empresarial do nosso estado vizinho. Tá? Então, deverá acontecer um simpósio ainda em novembro, com nossa participação na cidade de Porto Ordaz, estado Bolívar, que é a cidade dos negócios dentro do estado, onde nós estamos convidados para apontar aquilo que a gente observa do outro lado da fronteira, que pode ser trabalhado para que essas barreiras sejam efetivamente retiradas.
tá? Eu acho que a gente vê um caminho para uma futura ampliação dessa relação. Mas vamos supor que, dessa maneira, a situação não avance e, mais alguns anos, o regime político seja revertido, tá? Naquilo que foi dito também, numa expectativa que as empresas venezuelanas possam retomar sua produção. Gera-se também uma nova oportunidade. Nós temos 3 estados aqui próximo à fronteira com Roraima. O estado Bolívar, que eu já comentei, estado Anzoátegui, que vários dos senhores e senhoras já passaram por ele, é onde se vai até Porto La Cruz, do outro lado do Rio Orinoco até Porto La Cruz, onde se pega o ferry para Margarita, e mais à direita, tá? Nós temos o estado Monagas. Esses estados têm uma população considerável e uma infraestrutura que vai demandar reconstrução, tá? E os 2 estados mais próximos são, logicamente, Amazonas e Roraima, que teremos a oportunidade de participar dessa reconstrução. Pode gerar uma indagação. Opa, mas espera aí, as multinacionais não entrarão nesse circuito para que façam esse trabalho de reconstrução da estrutura venezuelana? Sim, lógico, mas as grandes empresas estarão preocupadas lá na área industrial. Caracas, Valência, Maracai, Maracaibo, Barquisimeto, tá? E esses estados mais ao sul e oriente da Venezuela, tá, não são estados que chamam atenção pela própria falta de conhecimento, que, mais uma vez, o Paulo chamou atenção, tá, que gera oportunidade para a gente. Dentro dessas nossas exportações com a Venezuela, tá, muito desses produtos não são produzidos em Roraima. Tá? E nós temos aí, nos 3 principais postos de exportação, o açúcar, embutidos de carne, margarina e também o óleo de soja que vem despontando. Tá? E nós temos essa preocupação de transformar... Pois não? Eduardo, mais 2 minutos para você concluir, por favor. Perfeito, já vou concluir. E nós temos uma expectativa de transformar Roraima num entreposto comercial. Enquanto o nosso agronegócio, em função do bioma que nós temos, como nós chamamos aqui de lavrado, que seria o cerrado ou a savana, tá? Vai desenvolvendo, nós já estamos aí com aproximadamente 105 mil hectares plantados nas diversas culturas, e por trás disso vem chegando a agroindústria, tá? Nós não podemos desprezar esse comércio com os nossos vizinhos que temos. Então, a ideia seria transformar Roraima no entreposto aduaneiro, no entreposto comercial, para que a gente possa ampliar essa relação com os nossos vizinhos e também, através deles, atingir outros blocos econômicos. Belisário, obrigado pela oportunidade, eu fico aqui à disposição dos senhores. Eduardo, eu que agradeço. Olha, vou falar para vocês todos, de verdade, esta foi uma das melhores reuniões que nós realizamos aqui na Panamazônia, em termos de conteúdo. Eu aprendi muito, uma aula mesmo. Então, muito obrigado a todos. Gratíssimo, Eduardo, por sua excelente apresentação. Bem, agora nós vamos passar para os comentários e depois para as perguntas. Então, eu vou passar a palavra nessa ordem para o Alexandre Zucatelli, para o Adélio Barufaldi, para complementar alguma coisa que ele queira sobre a relação de Rondônia e Bolívia. Gostaria de ouvir os comentários também da ministra Maria Deise, chefe do escritório do Itamaraty na Amazônia, e, ao final, gostaria de ouvir os comentários também do Lanfred, que é o coordenador da Apex para a Amazônia. E a partir de então, franquearemos a palavra para quem quiser fazer pergunta.
Se todos concordam, vamos prosseguir. Alexandre, a palavra está com você. Boa noite a todos. Quero agradecer, parabenizar a todos que palestraram hoje para a gente. Foi realmente excepcional. É um aprendizado sempre participar dessas lives, desses encontros que a Pan Amazônia vem promovendo. E muito do que se falou é uma coisa até interessante que a Pan Amazônia já fez há uns anos atrás e mês passado voltou a fazer, que foi contar as histórias de imigrantes que vieram para a Amazônia e aqui desenvolveram, e famílias se tornaram tradicionais em seus negócios e ajudaram a desenvolver a região amazônica brasileira, né? E o que foi falado é exatamente isso, na minha opinião. Todos aqui que comentaram deram sinais que nós temos que ficar atentos às oportunidades que existem em países da Amazônia estrangeira, como os países caribenses, e a gente tem que avaliar, ver as oportunidades, tentar entender aonde nós possamos encaixar o que a gente se identifica mais como negócio, porque a grande realidade é que a iniciativa privada que promove o desenvolvimento. Esse é um fato que, aliado a isso, o setor público vai desenvolvendo suas ações conforme a iniciativa privada vai informando as necessidades, as dificuldades, só que muito mais lentamente do que nós que empreendemos podemos avançar. E muitas das vezes a gente não consegue acelerar esses investimentos e as ações que a gente almeja justamente por causa de burocratizações. E é isso que a gente tem que conquistar e avançar. Foi muito importante essa noite que a gente está tendo. Então, realmente são sinais que foram demonstrados hoje por todos os palestrantes para a gente poder conseguir entender se cabe para um empreendedor investir em outro país ou atender uma demanda com certo produto que já comercializa aqui na nossa região. Demais, meu muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado, Alexandre. Adélio, você nos ouve, Adélio? Estou ouvindo, Belisário. Estou ouvindo. Boa noite. Adélio, muito obrigado Oi. por sua participação, Adélio. Por favor, Adélio, você quer adicionar alguma coisa aos comentários do Chico Holanda? Belisário, eu só queria parabenizar todos. Acho que a gente não conhece a nossa região, né, Belisário? Quando a gente vai ouvindo o pessoal comentar, a gente percebe que nós só conhecemos São Paulo, né? Parece que a gente só conhece o sul do Brasil, não conhece o norte do Brasil. E a gente vê com essa abertura do Pacífico agora, ligando o Acre com a ponte, nós temos a saída para o Pacífico por estrada com asfaltada, tem aí a 319 para surgir agora também para Manaus, né? A gente vê que nós temos um mundo aqui pela frente que a gente precisa trabalhar e estudar. Eu acho que com a passagem da pandemia agora, Belisário, volta os encontros, volta as aberturas dos países para fazer as visitas agora novamente, entendeu? A gente ficou esses últimos 2 anos recluso aí de viajar, de fazer parcerias, e a gente percebeu que o mundo está aberto cada vez mais essas trocas, né, que nós estamos fazendo. Eu vejo aqui, nós temos aqui na região de Rondônia, um grande produtor de carne. Rondônia hoje exporta 70% da carne que produz, ela exporta. Mas ela exporta para onde? Para o sul do Brasil. Ela não está olhando um pouco Manaus, mas ela não olha para cá, para a região que nós temos aqui um potencial. E isso tudo, agora, com certeza, a gente vai conseguir voltar a conversar, voltar a reunir, voltar a fazer feira, voltar a chamar esse público para esse novo desenho do agronegócio. Eu estive em Roraima outro dia, Belisário. Roraima está uma ebulição no agronegócio, e que são terras ainda que estão com preço
20%, 30% do valor de uma terra no sul do Brasil. Então, eu até comentei, a hora que os gaúchos descobrirem Roraima, eles vão invadir Roraima de uma hora para outra e, com certeza, vai ser um grande produtor do agronegócio, como está sendo Rondônia e como está sendo o sul do Amazonas. Então, parabenizar a todos, Belisário. Eu acho que esse bate-bola ele tem que ser mais amplo e mais aberto para mais pessoas, mais empresários participar, porque é muito importante a gente consolidar essa região nossa aqui, fugindo da distância do sul do Brasil, que cada vez fica mais caro na logística. Parabéns, Belisário, estamos aí à disposição. Muito obrigado, Adélio. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a ministra Maria Deise. Agradeceria muito se ela pudesse fazer alguns comentários. Oi, gente, boa noite. Com muito prazer. Tenho, sim, vontade de fazer alguns comentários de uma maneira, assim, rodando pelos estados, pelos países vizinhos. Comentários bem pontuais, baseados no que foi apresentado aqui pelos expositores, de uma maneira tão brilhante. E, com relação às dificuldades logísticas, eu fico comparando o que se passa na fronteira do Amazonas com a Colômbia, e com o Peru até, e o que se passa na fronteira lá de Roraima com a Guiana. O Paulo de Carli falou coisas assim muito interessantes a respeito do alto consumo de produtos produzidos no polo industrial de Manaus, lá na Guiana, e o desconhecimento daquelas pessoas com relação à produção desses produtos aqui, muito mais próximo delas, né, daqueles empresários. Eu chego a duvidar que o chinês não sabia que nós temos aqui uma Honda no polo industrial de Manaus, por alguma razão, né? Mas o que me ocorre assim é que, mesmo que a Letten-Linden não esteja pavimentada ainda, a distância ainda assim é muito menor, e nada justifica que não haja um incremento desse intercâmbio desses produtos eletroeletrônicos de duas rodas com o mercado consumidor da Guiana. Isso é o que me ocorre, né? Mas aí eu me lembro do que se passa na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru. O senhor Marcelo aí inicialmente falou muito bem, né, que o Peru tem produtos de alta qualidade na parte de hortifruti granjeiros, né, para exportar, mas quando se vê a pauta de importação aqui do Estado, isso ainda é muito menos, e o Amazonas, pelo que eu tenho entendido, ainda necessita muito de importar esses produtos, quer dizer, a importação do Peru seria muito mais vantajosa do que, infelizmente, até do resto do próprio nosso país, não é? Onde as coisas chegam mais degradadas pelo tempo, pela distância. Mas lá não existe esse problema, quer dizer, ali na fronteira, mencionado aí sobre o que se passa com a Guiana. Pelo que eu tenho entendido, está tudo asfaltado do lado colombiano, do lado peruano, nós temos um porto fluvial lá em Tabatinga, temos a tríplice fronteira, mesmo assim existem dificuldades de outras naturezas. Então, nem tudo está ligado somente à logística, né? E sim aos serviços públicos, a presença de aduanas, a presença da Receita Federal, a presença de funcionários. E aí, porque já existe a parte asfaltada, os meios de transporte, tudo já existem, né? Mas não existem ainda algumas coisas que permitiriam o comércio a se desenvolver mais. E aí eu volto para a fronteira de Roraima com a Venezuela. E quando o Ostracher fala, né, Ostracher, o seu nome realmente é difícil de pronunciar, mas eu te acompanho também há muitos anos, e eu estive lá durante uns 10 dias, eu dormi lá para conhecer aquela região ali da Venezuela com Roraima, aquilo ali é uma coisa predestinada já desde o início, afinal de contas. Eu me lembro muito bem que uma das coisas que me impressionou descobrir é que o norte da América do Sul é uma grande ilha. Roraima, parte do Amazonas, o sul da Venezuela, na verdade isso é uma ilha, né? Cercada pelo Oceano Atlântico, o Rio Orinoco, o Cassiquiare e o Rio Amazonas, né? Eles são cercados de água. Então, essa fronteira aí, Roraima e Venezuela, isso se desenvolveu lado a lado, eles se desenvolveram trocando apoios. Isso foi desde o início, né? E as tribos indígenas que lá vivem até hoje, elas estão há mais de 4.000, 5.000 anos, são uma mesma família. Muitos deles nem reconhecem aquela fronteira, não é? E eles tomaram conta das fronteiras durante muitas décadas. Então, eles estão destinados, Roraima ali com a Venezuela, estão destinados, fora a similitude, né? A semelhança do povo, aquela coisa toda, a terem uma troca mesmo.
Então, o que faltaria, Belisário, no meu entender? O tema de hoje é transfronteiriço, né? Eu me lembro, quando eu vejo vocês falando tudo isso, aí eu me lembro das reuniões dos comitês transfronteiriços do Brasil com todos esses países, e em todas as áreas, saúde, Receita Federal, polícia, todo tipo de cooperação necessária na fronteira avança na base desse trabalho conjunto com esses países, que eu espero que agora melhore, porque às vezes nós não tínhamos um funcionário da Receita Federal lá em Roraima, lá em Pacaraima, ou mesmo lá no Peru, não é? Então, eu acho que são esses pontos, às vezes, mesmo as rodovias já estando prontas, tem muitos aspectos aí a serem atacados, muitos desafios a serem enfrentados com a presença de órgãos públicos, a maior presença do Estado nessas fronteiras, porque o potencial está aí para todo lado, né? Tudo que foi dito aqui dispensa maiores comentários. Era só isso que eu queria dizer. Muitíssimo grato, ministra. Muito pertinentes seus comentários. Muito obrigado mesmo. Bem, então eu passo agora para o último comentário do Écio Lanfred. E, Écio, eu peço que ao final do seu comentário, por favor, já convide os presentes para o evento de novembro. Por favor, Lanfred. Obrigado, Belisário. Obrigado a todos. Boa noite novamente. Nós recebemos aqui muitas informações de muitos lugares distantes do Brasil. Estamos falando de Rondônia, estamos falando de Roraima, Amazonas, Manaus. Essas informações, elas às vezes não estão próximas dos núcleos que tomam as decisões inicialmente em Brasília, que é o caso da Apex. Estou falando da empresa que está em Brasília sediada e agora sim há 2 anos aqui em Belém, fazendo essa representação aqui na região norte. E o interesse nosso é de estar participando junto com vocês desse tipo de discussão, porque são as informações que nos chegam. E nós trabalhamos informação baseado em inteligência, no caso, inteligência comercial. Então, nós precisamos dessas informações, juntar com os dados e encontrar as melhores formas de atuação no que diz respeito às nossas atividades. Então, havia surgido no meio do ano, eu conversei com o Belisário, o interesse da gente fazer trazer um primeiro olhar para esse comércio transfronteiriço, levar para mais perto do centro-sul do país, levar para dentro da agência, no nosso caso, e para os órgãos que trabalham conosco, essa realidade de uma maneira mais forte, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje. Então, primeiro agradeço por esse conjunto de informações iniciais, quero convidar, que nem o Belisário sugeriu a todos, para que no próximo dia 23 de novembro, a partir das 9 horas da manhã em Brasília, a gente faça o acompanhamento desse webinar que nós vamos trazer, um desdobramento desse trabalho nosso, que é o comércio transfronteiriço na região norte. Nós queremos fazer um primeiro olhar, trazer informações, encontrar os pontos de convergência onde nós possamos também atuar e entender como que isso pode ser melhor trabalhado por todos nós. Belisário, muito importante esse período que eu tenho acompanhado o trabalho da Panamazônia, agradeço bastante. A ministra Maria Deise estará conosco, você estará conosco, então convido a todos dia 23 para estarem conosco, vamos estar divulgando aqui junto ao grupo, vamos estar divulgando de um modo geral em todos os estados, conto com a presença de todos também. Muito obrigado. Belisário, seu microfone está mudo, está fechado. Continua mudo, Belisário. Seu microfone. Desculpa, pessoal. Desculpa a leseira Baré. Olha só, pessoal, é o seguinte, a palavra está franqueada. Quem quiser fazer pergunta, por favor. Em seguida, nós temos mais uns 5 minutos e depois passaremos a palavra para os comentários finais dos palestrantes. Alguém tem alguma pergunta? Paulo, você tem notícia? Eu vou perguntar ao Paulo de Carli se ele tem notícia lá da Letten Liden, como é que está aquilo? Oi, em relação à estrada, ministro?
Sim, como avançou isso? Vamos lá. Eu primeiro quero até enaltecer aqui uma posição que o Eduardo falou, que tem relação direta com a estrada, que é o acordo bilateral de transporte entre o Brasil e a Guiana, né? Que é uma luta que a Câmara de Comércio Brasil-Guiana já vem empreendendo há muito tempo, que realmente precisa de um empenho diplomático agora, nessa reta final, para sair do papel. Porque se sair do papel, e vai sair, se Deus quiser, vai quebrar uma barreira de uso dessa estrada, independente do seu asfaltamento, como ele bem disse, porque é bem lembrar que essa estrada ela é transitável boa parte do ano. É uma estrada que ela, se a gente forçar, a gente chega e usa, né? A exemplo do que aconteceu lá com a soja do Mato Grosso, quando começou a abrir aquela fronteira para Miritituba, Itaituba, é uma situação muito semelhante. Aqui, se tiver o acordo de transporte, a estrada vai ser usada, né? Com relação à estrada, ministra, na prática, o primeiro trecho que está em licitação, na verdade, o processo ainda não foi concluído, já foi aberto, de 122 quilômetros de asfalto, que liga a cidade de Linden à comunidade Maburu Rio, né? Vai reduzir já mais 122 quilômetros, para ser mais preciso. Ela deve estar acontecendo a contratação dessa obra. Prevê-se aqui que antes do final do ano a obra já esteja contratada. Os recursos já existem, que é um recurso que veio da Inglaterra e está disponibilizado no Banco de Fomento do Caribe, né, no Banco de Desenvolvimento do Caribe. Já existem os recursos para pagamento dessa estrada. Existem algumas empresas brasileiras, como se bem sabe, participando desse processo licitatório, e eu acredito que, digamos aí, no ano que vem, essa estrada já vai começar a ser asfaltada em mais um trecho. Nós temos asfaltado, a partir de Boa Vista, 100 quilômetros até a fronteira, até Lepe. Uma estrada, eu diria aí, um padrão, melhor do que a BR-174. Temos aí esse trecho de Georgetown a Linden, que já é pavimentado, que são mais ou menos 98 quilômetros, aproximadamente 100 quilômetros. Agora, com mais 122 quilômetros, nós vamos ter, do total do trecho entre Boa Vista e Georgetown, mais de 300 quilômetros de asfalto, né, com essa etapa. Ainda vão faltar em torno de 300 quilômetros a serem asfaltados, ainda vão faltar, portanto, aí eu diria, uns 40%, 30% dessa estrada, ministro. E depende, basicamente, o governo da Guiana enxergar também nisso um potencial grande para o estabelecimento do intercâmbio de negócios, inclusive de oportunidades de investimento para as empresas brasileiras aqui no país. Eles estão bastante abertos com relação a isso e olham com muita atenção a questão do nosso movimento do agronegócio em Roraima, e veem a oportunidade de se estender para a Guiana a médio prazo. E se isso ocorrer para eles, vai significar bastante, porque pode tirar da Guiana a condição de uma importadora essencial de alimentos para também uma produtora ao lado de Roraima, né? E fechando aí um cinturão de produção considerável. E eu vejo com otimismo a possibilidade do governo da Guiana disponibilizar recursos ou acesso através do seu governo a financiamentos internacionais que venham nos próximos anos a viabilizar. Pelo lado brasileiro, infelizmente, ainda não vejo grande sensibilidade ou mesmo alguma pretensão do governo brasileiro aplicar dinheiro nessa estrada, tá? Primeiro, se entende, porque o Brasil realmente está com uma carência de recursos para a infraestrutura, e na região norte, a região norte como um todo, a BR-319 é um símbolo disso, né? Existe pouco dinheiro. Paulo. Sim. Conclua o seu comentário, Paulo, sim. sua Vamos resposta. lá. Então, eu vejo, ministro, assim, se a Guiana continuar determinada como está a desenvolver a sua própria infraestrutura logística, eu acho que esse problema vai ser superado aí num horizonte de 5, 6 anos. Nós podemos ter aí uma boa parte da estrada já pavimentada. Paulo, muito obrigado, Paulo. Olha, eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Eduardo, que está pedindo, eu gostaria de registrar aqui a presença do cônsul-geral da Colômbia,
e gostaria de perguntar se o senhor cônsul gostaria de fazer algum comentário. Senhor cônsul, o senhor nos ouve? Buenas noches. Primero quiero agradecer a todos ustedes el convite a esta importante reunión que para nosotros es muy satisfactorio enterarnos de todo este proceso de intercambio comercial que tenemos Colombia con Brasil. Hoy el presidente de la República se encuentra en Brasilia. En el día de ayer se llevó a cabo una reunión con los empresarios brasileros y tenemos la noticia de que empresarios brasileños van a hacer inversión en Colombia por 1.400 millones de dólares en los próximos 2 años. Es nuestro interés y de la embajada igualmente el que ese comercio entre las dos naciones se acreciente, que tengamos unas mejores comunicaciones. Tenemos que luchar por un vuelo desde Manaus a Bogotá. Eso haría que nuestras relaciones comerciales fueran mucho más fluidas y más eficientes. De nuevo, gracias por la invitación y estamos para trabajar en ese propósito que ustedes tienen, que es el mismo nuestro. Señor cónsul, una vez más, muchísimas gracias por su participación. Es un gran honor contar con su presencia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bem, passo a palavra agora que estava pedindo o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado de novo, Belisário. Só reforçando aquilo que o Paulo comentou, ministra Daisy, é muito importante que a gente possa finalizar esse acordo de transporte. Como ele disse, nós começamos assim no Mato Grosso, nós começamos assim na 174, uma semana, às vezes, para trafegar na 174, sair de Manaus, chegar em Boa Vista, e começamos assim com a Venezuela. A Estrada da Guiana, eu já fui 2 vezes de Boa Vista a Jósito por ela e retornei. Ela é transitável uma parte do ano, mas ela pode ser transitável o ano inteiro se nós fizermos uma parceria com eles na manutenção dessa estrada, junto com os 2 exércitos. E a gente forçando, através do Ministério das Relações Exteriores, junto ao governo da Guiana, para que voltemos à mesa e finalizemos esse acordo, ele é muito importante. Falta muito pouca coisa. O que ainda falta é os pontos de parada no transporte de passageiros e definir algum documento aduaneiro que estava por ser acertado, que parece que já foi acertado. Então, são pequenas coisas que ainda estão paradas, que, em função da pandemia, nós não nos reunimos mais. Mas eu estou tentando conversar com o conselheiro Carlos Cuenca, lá no Ministério das Relações Exteriores, que está esperando uma última definição da nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre para que a gente volte a sentar junto com a delegação guianense e fechar finalmente o acordo de transporte. É somente isso que falta. Ok, Eduardo, muito obrigado. Bem, se não há mais perguntas, nós vamos passar então ao encerramento desta reunião. E então eu passo a palavra na ordem, 1 minuto para cada palestrante, para que conclua com seu comentário final. Doutor Marcelo Lima, a palavra está com o senhor. 1 minuto para seu comentário final, por favor. Belisário, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e realmente, como foi dito aí, o Lanfred falou que esses encontros são bastante importantes para nós e que a gente tem que dar continuidade a esses encontros, porque o que nós precisamos hoje é justamente unir as forças dos estados da região norte, porque a gente tem um potencial muito grande, inclusive na parte de mineração, na parte da biodiversidade, aqui no caso do polo industrial, e nós estamos
pelo que nós sentimos hoje, nós estamos caminhando em direções diferentes. O que a gente tem que fazer unir nossas forças, cada estado com a sua vocação econômica, para que nós possamos chegar aos países vizinhos e, quem sabe, até o outro lado do mundo, para a Ásia ou para a Europa, né? Para levar os produtos da região amazônica, porque eu sempre digo que os produtos aqui da região amazônica não existem em lugar nenhum do mundo, principalmente esses oriundos da biodiversidade. Não existe em lugar nenhum. E hoje todo mundo é conhecedor que a Amazônia está bem vista pelo povo estrangeiro. Então, eu queria fazer justamente esse apelo para que os estados da região, cada um, Rondônia, Roraima, Acre, o Pará, Tocantins e o Amapá, né? A gente tem nós temos, são características diferentes de cada estado que a gente poderá nos unirmos para que nós possamos fomentar esse fluxo de comércio internacional para trazer benefícios para a população. Como foi dito aí, essa população que fica aqui em torno de 60 milhões de habitantes, alguém falou que são 80 e não 60, que isso aí representa, é bastante representativo em termos de consumo de alimentos e outros bens não duráveis, entendeu? Então, esse é o apelo que eu faço, que a gente nós temos que unir nossas forças. E quero agradecer mais uma vez a participação de todos aqui, e nós estamos à disposição na Federação das Indústrias para quaisquer esclarecimento com relação à parte de comércio exterior, principalmente nas exportações, que é o nosso foco principal, né? E nós estaremos à disposição dos senhores. Muito obrigado, então, tá? Nós que agradecemos, doutor Marcelo Lima. Muito obrigado. Paulo, 1 minuto para os seus comentários finais. Liga o som, Paulo. Liga o som, Paulo. Oi, eu estou, né? Desculpa. A tal da leseira baré também é contagiosa. Bom, Belisário, eu quero agradecer a oportunidade, da mesma forma que o Marcelo, né, expressou, de estar aqui como convidado. Sempre vou estar à disposição para colaborar de alguma forma, direta ou indireta, a consecução dos nossos objetivos estatutários, inclusive, da entidade. Eu quero agradecer também ao Alexandre, né, pela dedicação que ele tem tido à frente como presidente da nossa entidade, muito bem representada, diga-se de passagem. A todos os meus colegas aí que dispensaram o tempo e os ouvidos para a compreensão, mas eu gostaria até de fazer aqui, na esteira do que o nosso representante aí da Apex falou, é muito importante que a gente abra o máximo possível esses debates, essas opiniões, essas discussões a outros empresários, que isso possa ser irradiado por toda a comunidade empresarial, até mesmo pela comunidade política, né, que tem aí a responsabilidade de ajudar e fomentar e resolver muitos desses problemas que nós colocamos, às vezes, como entraves para que o desenvolvimento realmente aconteça na Amazônia. Então, dessa forma, eu me despeço, pedindo aí que todos tenham uma excelente noite, né? Que Deus nos abençoe e, principalmente, que os nossos negócios possam, por muitos anos, prosperar e deixarmos aí um bom legado para nossos filhos e netos. Obrigado. Muito obrigado. Paulo, a respeito de levar esse conteúdo para os outros empresários, nós faremos essa live, ela foi gravada e será editada, e amanhã segue o link para todos vocês e aí a gente encaminha para todo mundo, né? Quem quiser assistir já é um começozinho para a gente ir divulgando a informação, tá bem? Muito obrigado, Paulo. Ficamos em débito com você. Bem, passo a palavra agora para o Chico Holanda, para seus comentários finais. Chico Holanda, por favor. Exato. Primeiro, agradecer o convite, né, para podermos estar debatendo nesse grupo seleto de empresários a nossa Amazônia. A Pan-Amazônia, realmente, eu vejo da importância, porque é o seguinte, nós temos as federações do comércio, da indústria, da cultura, mas cada federação, ela finda
tomando aquele seu segmento, a defesa que é seu segmento, da indústria, do comércio. Já que a associação ela é abrangente, tá? É igual ao instituto da qual nós somos presidente. Ela defende do serviço à indústria, à pecuária, à piscicultura, ao comércio, tá? Esse que eu vejo que é muito importante para o contexto geral. E essa unidade, essa união empresarial, que de fato o empresário tem esse grande mal, uma boa parte olha para o umbigo e ficávamos exatamente cada um defendendo o seu CNPJ. Quando a gente vê essa integração de empresários da Amazônia, de maneira que a gente possamos não só mais ficar na esperança, no aguardo que os poderes constituídos do nosso país o façam, principalmente o executivo e o legislativo, e tenhamos a nossa participação efetiva. Isso é muito importante, porque eu sempre gosto de falar para os governantes, quando estou em conversa, ou o governador, ou o secretário, ou o meu político, é que quem vive na ponta, quem está convivendo no dia a dia, somos nós, empresários, nos seus diversos segmentos. E para isso, e por isso, que precisamos ser ouvidos. Aqui, realmente, em Rondônia, nós passamos aí um certo tempo com as dificuldades dessa interação, dessa integração com os poderes, mas, eu que sempre digo, veio uma pandemia que nós conseguimos construir um lado positivo, que foi essa abertura aí com todos os poderes. E hoje a gente temos esse privilégio de fazer parte das decisões que o governo do Estado, ou com essa prefeitura, ou que uma Assembleia vá tomar os seus projetos, nas suas leis, sendo ouvindo os empresários. E isso é importante a gente construir isso para a Amazônia. Aquela ideia, que você mesmo nos passou, de a gente ter esse novo estado da Amazônia, mais os países que fazem parte desse grande bloco, de uma maneira integrada. Assim, nós, com certeza, seremos ouvidos com maior facilidade pelo governo federal, pelos governos estaduais, porque eles vão ver um grupo de empresários fortes em diversos segmentos e que a preocupação nossa é desenvolver a Amazônia, é desenvolver cada um do seu estado, mas de maneira conjunta. Porque eu sempre digo, se o Acre só defende olhos do umbigo do Acre, o Rondônia só de Rondônia, nós ficamos fracos. Mas temos condições, inclusive, de chamar, como o Paulo ou o Marcelo falou, a questão política. Então, nós juntos, nós unidos, nós podemos, nós de Rondônia, aqui em cima da nossa bancada federal, Amazônia, ou seja, mas que haja uma certa coesão, coisa que existe no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e Sudeste, e que nós aqui da Amazônia, nós não tínhamos ainda tomado essa posição. Coisa é essa hoje que é muito importante, e aqui, mais uma vez, eu quero o trabalho pelo nosso amigo presidente, tá? O Zucatelli, né? E você, Belisário, que está aí como o maestro dessa associação, tá? Agradecer e dizer que nós aqui estamos à disposição, dentro do pouco que possamos fazer, mas estaremos sempre aqui à disposição dos amigos empresários, da Associação Pan-Americana, e eu tenho até conversado com o Adélio, que nós precisamos trazer mais alguns empresários de segmento diferenciado aqui do Estado para fazer parte dessa associação que só vai nos fortalecer e fortalecer cada vez mais os empresários da Amazônia. Meu muito obrigado. Fique na paz de Deus, que eu sempre digo que é a melhor companhia para todos. Chico Holanda, nós é que agradecemos. Muitíssimo grato, viu? Ficamos em débito com você. Bem, eu passo a palavra agora para terminar, concluir, ao Eduardo para os seus comentários finais. Eduardo, por favor. Obrigado, Belisário. Antes de mais nada, quero antecipar aqui um convite aos associados e convidados, que no dia 2 de dezembro nós receberemos aqui em Roraima a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. E nesse dia e dia 3, nós estamos preparando um evento onde nós apresentaremos, tá, aos empreendedores as oportunidades que Roraima tem, tanto para investimentos como no comércio exterior.
Tá? E, para isso, nós estamos convidando as autoridades da Guiana, principalmente o presidente da GoInvest, para que, já em parceria com Roraima, possa apresentar também aquilo que o Paulo falou, as oportunidades de investimento hoje na Guiana. Tá? Já fizemos o convite à Apex, conversamos com o Écio, que é um apoiador excelente, esse escritório da Apex de Belém, que nos apoia muito. Obrigado, Écio. Tá? E estamos conversando para que a Apex participe conosco aqui no dia do evento. E isso vai ser formalizado para vocês assim que a gente tiver toda a programação já definida. Mas, de antemão, nós estamos fazendo esse convite para os companheiros lá da Guiana que tragam também as informações de investimentos que hoje existem na Guiana para que a gente fortaleça essa parceria. Além disso, Belisário, eu quero agradecer a você, ao presidente Alexandre Zucatelli, pela oportunidade da gente conversar sobre essa relação comercial que nossos estados têm com os países amazônicos. É fundamental que a gente saiba de tudo aquilo que esteja acontecendo em Rondônia, no Acre, no Amazonas e demais estados, para que a gente possa verificar, dentro das nossas deficiências, o que a gente pode, o que nos podemos apoiar com vocês. E aí eu já estou lembrando daquilo que o cônsul da Colômbia em Manaus citou agora há pouco. Nós não temos voo transfronteiriço, nós não temos conexão aérea, muito pouco, e nós precisamos fazer isso. Hoje mesmo nós conversamos com a Vaicing, que é a empresa que venceu a licitação aqui de vários aeroportos da região, sobre esse tema de que, depois que fortalecermos as conexões internas, que a gente possa pensar nesses voos transfronteiriços. De toda forma, nós estaremos aqui, Belisário, à disposição, tanto na Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria do Estado de Roraima, como na Câmara de Comércio Brasil-Guiana, para o que for necessário, e conte conosco sempre. Obrigado, Eduardo. Ficamos sem débito também com você. Bem, amigos, passou muito da hora, era para ter terminado há 30 minutos, passou 30 minutos, então quase 2 horas de live. Então, peço desculpa e agradeço enormemente a todos. Muito obrigado, boa noite, bom descanso. E amanhã eu estou mandando esse material editado para vocês. Muito obrigado, obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Belisário. Boa noite a todos. Boa noite. Sérgio, nem tinha visto você, Sérgio. Obrigado por ter participado, viu, meu amigo? Doutor Reinaldo também está aí, nem tinha visto o doutor Reinaldo. Bem, boa noite a todos.